Durante décadas, milhões de pessoas observaram luzes estranhas cortando o céu do deserto de Nevada, silenciosas, velozes e com movimentos impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Os relatos vinham de todos os lados: moradores locais, caminhoneiros que cruzavam a noite pela Rota 365 e até ex-militares. Mas sempre havia uma constante. Essas luzes misteriosas pareciam surgir de um ponto em comum: a Área 51. E se os OVNIs que o mundo todo denuncia estivessem, na verdade, pousados em solo americano há muito tempo? Alguns afirmam com convicção que naves alienígenas caíram ou foram abatidas e levadas para lá. Um dos casos mais marcantes é o de Roswell, em 1947, quando os destroços de um objeto desconhecido teriam sido levados direto para a base. O governo, claro, disse que era apenas um balão meteorológico. Mas o que aconteceu depois fez esse balão ganhar status de lenda. Vazamentos e documentos revelados anos depois alimentaram as suspeitas. Fotos desfocadas, vídeos amadores e testemunhos estranhamente coerentes começaram a circular. Em um deles, um ex-funcionário jura ter visto seres de aparência humanoide sendo transportados em câmaras seladas dentro de caminhões escoltados. O acesso à base é tão restrito que nem satélites comerciais conseguem imagens claras. Mais assustador do que imaginar a existência de vida fora da Terra é pensar que talvez nós já saibamos disso e estejamos escondendo tudo, não por segurança, mas por controle. E o que mais poderia estar sendo controlado, se não apenas as naves, mas a própria tecnologia por trás delas? Imagine encontrar uma máquina que desafia todas as leis da física conhecidas. Uma nave capaz de flutuar sem barulho, acelerar em ângulos impossíveis e desaparecer diante dos seus olhos. Agora imagine que essa tecnologia já existe, mas está escondida a 7 chaves dentro da Área 51. Muitos acreditam que o verdadeiro segredo da base não está nos seres de outro planeta, mas no que estamos fazendo com o que veio com eles. Segundo relatos como o do controverso Bob Lazar, engenheiro que afirma ter trabalhado em instalações próximas à base, os cientistas estavam tentando replicar o sistema de propulsão de uma nave alienígena. Segundo ele, o motor funcionava com um elemento químico desconhecido na época, o elemento 115. Curiosamente, anos depois, a ciência reconheceu oficialmente esse elemento, o moscóvio. Coincidência ou confirmação? Mas não é só teoria. Os caças mais avançados do mundo, como o SR-71 Blackbird, surgiram justamente de testes feitos no deserto de Nevada. Projetos que pareciam impossíveis para a época, com tecnologias invisíveis ao radar e velocidades absurdas, levantaram suspeitas. Será que essas criações foram realmente humanas? Ou foram inspiradas por algo que caiu do céu? A fronteira entre ficção e realidade começa a ficar cada vez mais fina, e talvez o que estamos chamando de avanço tecnológico seja apenas um reflexo do que alguém, em algum lugar, já dominava há muito tempo. O que nos leva a uma pergunta inevitável: se conseguimos replicar parte dessa tecnologia, onde e como ela está sendo usada? A vastidão do deserto de Nevada guarda segredos que não se limitam ao que vemos na superfície. A Área 51, com seus hangares silenciosos e pistas intermináveis, seria apenas o cartão de visita de algo muito maior e muito mais oculto. Rumores antigos e relatos vazados sugerem a existência de uma estrutura subterrânea colossal, com níveis que descem dezenas de metros abaixo do solo, conectados por túneis que ligariam outras bases secretas espalhadas pelo país. Funcionários anônimos relatam que elevadores ocultos conduzem a laboratórios escondidos, onde experimentos com tecnologia desconhecida e até com formas de vida não humanas teriam ocorrido. Há quem diga que no nível mais profundo não se fala inglês, mas outra língua, um código, algo que não foi criado aqui.
O mais curioso é que esses boatos surgem de fontes diferentes e, muitas vezes, batem nos mesmos detalhes. Mesma quantidade de níveis, mesma descrição dos corredores metálicos, da sensação de isolamento total e das salas onde o tempo parecia parar. Em 1980, uma denúncia anônima à imprensa afirmava que caminhões com cargas cobertas por lonas pretas circulavam à noite entre a Área 51 e o complexo de Dugway, em Utah. Seriam apenas peças de aviões? Ou algo mais sensível, que não pode ser exposto nem mesmo aos olhos militares? O verdadeiro mistério talvez não esteja no céu, mas no que está escondido embaixo dos nossos pés. E se já estamos quebrando as barreiras da física, o que nos impediria de tentar quebrar as do tempo? Há quem diga que a Área 51 não guarda apenas naves ou segredos tecnológicos, mas algo ainda mais perturbador: acesso a dimensões desconhecidas. Alguns teóricos afirmam que, em algum ponto dentro da base, experimentos envolvendo manipulação do espaço-tempo estariam sendo realizados em segredo. Não seria apenas sobre ir mais rápido, mas sobre dobrar a realidade, abrir portais, criar fendas e, quem sabe, atravessar o tempo como se fosse uma estrada invisível. Histórias sobre cientistas que desapareceram em meio a testes misteriosos são contadas nos bastidores como lendas proibidas. Alguns afirmam que um desses projetos foi interrompido após um acidente em que uma sala inteira foi isolada por uma espécie de campo energético instável. Nada dentro dela parecia se mover, como se o tempo tivesse congelado por completo. Curiosamente, registros da década de 80 mostram picos de energia inexplicáveis captados por satélites na região, sempre durante a madrugada, sempre por poucos segundos. Relatos de ex-militares também falam de fenômenos como déjà-vus extremos, perda de memória localizada e até a percepção de realidades sobrepostas, como se partes da base coexistissem em diferentes planos ao mesmo tempo. Pode parecer ficção científica, mas muitos desses relatos coincidem com os mesmos sintomas estudados por físicos em experimentos sobre universos paralelos e buracos de minhoca. Se somos mesmo capazes de atravessar o tempo ou abrir portais para outros mundos, a questão que assombra não é mais como, mas por quê. O que poderia justificar mexer com forças tão perigosas, se não a tentativa de esconder algo ainda mais profundo? Por décadas, o governo dos Estados Unidos negou até mesmo a existência da Área 51. Não havia mapas, registros públicos ou qualquer menção oficial. Era como se o local simplesmente não existisse. Só em 2013, após uma série de documentos desclassificados pela CIA, a base foi finalmente reconhecida, mas com uma justificativa simples: testes de aeronaves. Nada de alienígenas, nada de experimentos secretos, apenas aviões. Mas o silêncio por tanto tempo parece dizer mais do que qualquer confirmação. Barack Obama foi o primeiro presidente a citar a Área 51 em rede nacional, durante um evento descontraído. A plateia riu, mas quem conhece o peso político de uma frase presidencial entendeu que aquilo era mais do que uma piada. Em seguida, ex-funcionários como Bob Lazar ganharam espaço novamente. Lazar havia sido ridicularizado por anos após alegar ter trabalhado em projetos de engenharia reversa em tecnologia não humana. Mas, estranhamente, informações que ele revelou na época, como o tal elemento 115, começaram a ser reconhecidas anos depois pela ciência oficial. A imprensa nunca teve acesso à base. Nenhuma imagem clara foi liberada, nem mesmo drones são permitidos sobrevoar a região. Quando, em 2019, milhares de pessoas se mobilizaram para invadir a Área 51 em um evento viral, o exército respondeu com ameaças formais. Mas se não há nada ali, por que tanto medo de olharmos mais de perto? Talvez o que se esconde ali vá muito além de tecnologia ou segredos militares. Talvez seja algo que mudaria, de forma irreversível,
tudo o que sabemos sobre quem somos e de onde realmente viemos. Se você curtiu esse vídeo e quer continuar descobrindo os maiores mistérios e segredos que ninguém te conta, já se inscreve no canal agora. Aqui a gente mergulha fundo em histórias que vão muito além do que você imagina. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade, porque vem muito mais conteúdo exclusivo e revelador por aí. Fica ligado, porque o próximo vídeo pode mudar tudo o que você sabe sobre o mundo.